Ok. Boa tarde, meu nome é Evanilda, sou enfermeira residente do Hospital das Clínicas. Hoje eu vou falar um pouco sobre o manejo farmacológico da dor. Então, antes de entrar nas questões medicamentosas, a gente vai definir, vai percorrer um pouquinho e falar sobre o que é dor. Segundo a definição da Associação Internacional para o Estudo da Dor, o IASP, primeiramente lá em 1979, ele vinha definindo uma dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, com o decorrer do tempo, foi repassando, foi revisando a questão dessa definição de dor, porque percebeu-se que, ao definir o dor, é uma coisa muito ampla. Então, eles vieram com um novo conceito, explicando que dor é uma experiência psíquica ou sensorial desagradável, associada ou não com lesão tecidual real ou potencial, ou descrita nesses termos. Ou seja, dor não é necessariamente está relacionada aí com um potencial ou com uma lesão tecidual de um paciente, de um indivíduo, tá? Ela pode ter tanto uma experiência psíquica ou uma experiência sensorial desagradável. Então, quando a gente fala de dor é sempre subjetiva e pessoal. Então, essa dor ela vai depender, vai variar de cada indivíduo, de cada paciente. Então, quando eu venho falar de dor, eu posso mencionar que dor é uma condição extremamente complexa, subjetiva, e não se trata apenas de um tipo de sensação, mas também de reações reflexas de aprendizado, memorização, respostas emocionais e comportamentais diante de uma situação dolorosa. Então, a dor, quando a gente vai avaliar uma dor, quando a gente discute uma questão de dor, é uma coisa muito ampla. É uma coisa assim que a gente tem que levar consigo, não somente aquele momento, mas as experiências vividas aí dos pacientes, dos indivíduos em relação à dor, ele vai definir o que é uma dor para ele, tá? Então, é uma questão muito mais ampla do que aquilo simples falar que está sentindo dor ou uma expressão que está sentindo dor. Então, quando a gente fala de dor e o paciente ele não consegue ali nos mensurar que está sentindo dor, então a falta dessa comunicação não quer dizer, não inviabiliza a questão de o paciente estar sentindo dor ou não. Então, só um pouquinho da anatomia e fisiopatologia da dor, eu venho falar aqui nessa imagem, é mais em questão da dor em relação à lesão tecidual. Então, eu vou ter tanto um estímulo mecânico, né, que é ocasionado aí pela agulha, como um estímulo químico, que é aí essa lesão que está ocasionada, e com várias células que estão ali naquele momento daquela lesão. Então, a partir do momento que você sofre uma lesão, independente qual local, vão produzir ali células naquele momento, tanto ATP, potássio, bracinina, prostaglandina, são substâncias nociceptivas que vão ali acarretar o desenvolvimento da dor. Algumas substâncias elas vão amenizar um pouco, ali, são substâncias analgésicas, como, por exemplo, as prostaglandinas, mas também são substâncias que vão levar informações, como, por exemplo, o ATP, vai levar informação para o sistema nervoso, para a medula espinhal e, consequentemente, até o sistema nervoso central e vai levar essa informação de dor. Então, quando tem essa lesão, tem todo um processo que vai ocasionar essa resposta de dor. Então, não somente em lesões teciduais, mas também em outras questões, quando a gente está ali um comprometimento de um órgão, algumas outras questões que não envolvem somente a lesão tecidual. Então, vai se desenvolver estímulos e vai mandar essa resposta para o sistema nervoso central e vai desenvolver, então, aí o processo de dor do paciente. Vou voltar aqui que eu acho que... Então, classificando um pouco da dor em relação ao seu aspecto temporal, a dor ela pode ser classificada como uma dor aguda, né, que ela tem uma manifestação ali transitória durante um período relativamente curto, questão de minutos ou semanas. Ela está assim
associada à lesão de tecido ou de órgãos. É uma dor que, se você tratar a causa raiz, ela vai passar, tá? Ela pode aí ser consequente de traumas, doenças, intervenções invasivas. É uma dor que ela passa, assim, imediatamente a aplicação de uma medicação. E também temos a dor crônica. A dor crônica já é uma dor prolongada, uma dor acima aí de 3 meses. Ela pode ser resultante de uma condição crônica, como artrite, como AVC, com várias diversas consequências de lesões já previamente tratada ou curada, tá? Então, uma vez que o paciente ele tem uma dor aguda, essa dor ela não é tratada, ela pode vir sim a cronificar. Quanto ao mecanismo fisiopatológico, a gente pode classificar a dor, tanto dor nociceptiva, né, que é uma dor originada por um dano tecidual potencial ou real. Esse tipo de dor a gente é possível correlacionar com o estímulo desencadeante. Então, quem que aí nunca arrancou aí o tampão do dedo do pé, né, que é assim que a gente fala no dia a dia. Ou já cortou o dedo com uma folha de papel. Então, a gente sabe ali que, principalmente nos membros inferiores, membros superiores, como as mãos, os pés, são locais onde possui grande nervação. Possui grande nervação. Não quer sair a palavra. Possui grande rede nervosa, né, vários nervos, a qual vem a ocasionar aí o desenvolvimento de todo aquele processo que foi explicado anteriormente. Quanto à classificação por dor somática, é uma dor de sensação dolorosa, uma dor rude, exacerbada, que é ocasionada aí por um movimento, por você sentar-se de mau jeito. Então, ela é aliviada com repouso, ela é aliviada ali após a aplicação de uma medicação. São lesões básicas que são ocasionadas ali no músculo esquelético. A dor visceral, né, que é provocada aí por uma distensão da víscera ou com uma dor mal localizada, uma dor profunda. Por exemplo, aí tem os cânceres de pâncreas, obstrução intestinal, metástase. Então, são uma dor mais profunda, uma dor que o paciente ele toma a medicação, é mais difícil de passar em questão de minutos, são uma dor mais prolongada. Tem a dor neuropática, que é causada aí por uma lesão ou doença do sistema nervoso somatosensorial, tá? Tem aquela sensação de queimação, de peso, de agulhada. São dores que estão relacionadas aí com uma neuropatia diabética, em casos de hanseníase, em casos de cesarianas, em qual as mulheres elas queixam muito desse tipo de dor. E quando a gente vai falar aí da avaliação clínica da dor, a dor ela é classificada, então, desde 1996 por James, como quinto sinal vital. Então, a dor ela traz consigo um intenso desconforto e instabilidade, capaz de alterar os demais sinais vitais e, consequentemente, a hemodinâmica do paciente. Então, se naquele momento o paciente está sentindo dor, ele pode ter uma alteração ali da frequência cardíaca, ele pode ter uma alteração ali da sua pressão. Então, você tratando aquela dor, fazendo uma medicação de dor, você pode estar ali diminuindo esses efeitos que são ocasionados por conta da dor. Então, quando a gente vai avaliar a dor num paciente, a gente precisa saber de várias questões, vários quesitos para classificar essa dor, como sendo aguda, como sendo moderada, como sendo intensa. Então, a primeira coisa é saber a localização. Aonde que essa dor está localizada? Pedir para o paciente apontar o dedo aonde que essa dor ela está surgindo. É no braço, é na mão, é na perna, é aonde que essa dor está sendo localizada. Quanto à irradiação, então a dor, ela fica somente ali naquele membro, ou essa dor ela está irradiando, ou ela segue um trajeto. Como é que essa dor que está nesse paciente, né? Então, geralmente ali, por exemplo, no infarto agudo, então quando o paciente sente uma dor no peito, ele fala que essa dor irradia ali para os membros superiores, né, para o braço.
Então, sempre procurar saber como é que está esse comprometimento dessa dor nesse paciente. Quanto à qualidade ou caráter, descrever, né, pedir para o paciente descrever como a sua dor lhe parece ou que tipo de sensação e emoção que lhe traz aquela dor. Então, são questões aí que pode ser observada em dor de enxaqueca, em dor de abscessos, mas também quando a gente fala nessa questão de sensação, de emoção, a gente também pode estar ali voltando sim para a dor psíquica, né? Como é que essa dor para esse paciente? Como é que ele se sente diante dessa dor? Ele já acostumou com essa dor? Porque, às vezes, são pacientes que possuem uma dor crônica há muito tempo e que não vem trazendo alterações para ele. Então, acaba que a gente tem que descobrir como é que essa dor está comprometendo ou não a qualidade de vida desse paciente. Quanto à evolução dessa dor, se essa dor, como é que é essa sua trajetória? Se iniciou uma dor fraca, só um momentinho que o computador... Então, quanto à evolução, é saber como é que essa dor começou. Ela iniciou fraca ou uma dor que iniciou, sim, já mais com uma intensidade maior, já vem diminuindo. Então, sempre valorizar essa evolução da dor, qual foi a fonte que essa dor veio ocasionando. Quanto à duração, ela foi de início imediato, ela já tem um período que você já está com dor? Isso aqui acontece muito nos pronto atendimentos, para você fazer uma classificação de um paciente, a qual você pergunta qual a duração daquela dor. Às vezes, o paciente está com um quadro clínico, que já com a dor há muito tempo, então ele pode aguardar um pouquinho mais. Ou é uma dor imediata, né? Que ele conseguiu ir em 2 horas, 1 hora, ele começou a sentir aquela dor, então ele precisa ter uma atenção maior. Quanto aos fatores desencadeantes ou agravantes, então, deve ser procurado, né, esclarecer aí qual é a doença de base desse paciente, porque constitui uma forma de terapêutica. Então, se caso o paciente está ali com a dor de estômago naquele momento, mas o que ele vem ocasionando essa dor no estômago dele? Ele está alimentando alimentos ácidos, está ingerindo bebidas alcoólicas, o que está ocasionando? Então, são fatores que vêm agravar ainda mais a intensidade daquela dor ou vem diminuir. Então, varia de cada quadro clínico do paciente, o manejo que são realizados ali frente àquela dor. E também a gente tem as manifestações concomitantes, né? Que tem tanto a dor aguda, tá? É uma dor de forte intensidade, que pode ocasionar aí como sudorese, pode ocasionar aí palidez, taquicardia, são várias manifestações que pode levar o paciente a uma instabilidade hemodinâmica em relação a isso. E alguns pacientes que já vêm com a dor crônica, geralmente elas não acompanham, não é acompanhada de manifestações neurovegetativas, tá? Então, há uma adaptação aí do organismo em relação à dor. É muito observado em idosos, e você percebe que alguns idosos eles têm uma dor crônica de muito tempo, e você percebe que eles têm uma qualidade de vida ok, que levam a vida, assim, normalmente, porque ele vem adaptando-se no dia a dia com essa dor. E quanto à intensidade, né? Pode ser classificado também quanto que essa dor ela está nesse paciente. Ela está moderada, ela está intensa, como é que é essa dor? Então, a partir disso, a gente precisa de critérios rígidos, né, para fazer a mensuração da dor. Então, quando a gente faz a mensuração da dor, que é muito utilizado aí nas clínicas, nos hospitais, temos a escala numérica verbal, né, que também é uma escala de faces, aqui as duas estão juntas, né, que a gente vai perguntar para o paciente qual a intensidade da dor dele, é o número que ele classifica essa dor dele. Se é 1,
se é 8, se é 6, quanto de dor que ele está sentindo naquele momento. E também pode ser em relação a faces. Qual é a face que o paciente está apresentando naquele momento da sua avaliação, né? É de uma dor moderada? É uma face mais triste, com uma dor forte? Então, eu sempre vou classificar esse paciente aí com essa escala numérica verbal ou de faces. Tem uma escala de BPS, né, ou escala comportamental, que é utilizada em pacientes em ventilação mecânica, tá? Que a gente também vai fazer essa avaliação da dor desse paciente em relação com essa escala, que a gente vai fazer aí a classificação. E tem a escala de Painat, que essa escala é utilizada aí em pacientes confusos, né? Então, que apresenta aí nas clínicas, nos hospitais, a gente faz a utilização dessa escala para classificar a dor desse paciente. Então, ainda em questão da semiologia, a gente tem aqueles fatores atenuantes, né? São aqueles fatores, são métodos de alívio da dor. Então, tem várias questões, vários métodos que a gente pode utilizar para estar minimizando essa dor do paciente, tá? Tanto questão de orientação de postura de paciente, distrações, o tipo de ambiente que aquele paciente está inserido, métodos não farmacológicos ou os medicamentos, que a gente vai abordar agora. Então, tem-se a escala de dor da Organização Mundial da Saúde, tá? Então, essa escala de dor, ela vem classificar, a partir do momento que eu classifico a dor desse paciente, se é uma dor fraca, moderada ou intensa, eu vou verificar qual é a medicação que vai ser utilizada a partir daquela classificação. Por isso que foi criada, então, a escala de dor da Organização Mundial da Saúde. Porque eu não vou chegar em um paciente que está com a dor fraca fazer um opioide forte nele. Ou o paciente está ali com uma dor intensa e vou fazer uma medicação mais fraca no paciente. Então, eu classifico essa dor, então depois eu vou verificar qual a medicação que vou estar aí administrando no paciente. Então, segundo a OMS, ela fala que o paciente classificado em dor fraca vai ali fazer a utilização de medicamentos não opioides, né? Como, por exemplo, a dipirona, o paracetamol, os anti-inflamatórios não esteroides, né, que vai ser utilizado. Então, quando eu chego na prescrição, que eu vejo o nome dor, eu já penso de dor, que o paciente queixa de dor, eu já penso em dipirona. Quando eu vejo dipirona, eu já penso em dor. Mas a gente tem que ficar atento nessas questões, quanto que está essa dor do paciente, como que é essa dor desse paciente, porque não vai adiantar nada eu aplicar uma dipirona que não vai resolver o problema daquele paciente naquele momento. Então, a questão da dor moderada, fala a utilização de opioides fracos, como o tramadol e a codeína, tá? E na dor intensa, que acho que cortou o slide, são opioides fortes, como a morfina, a metadona, o fentanil, oxicodona, e sempre, em todas as escalas aqui da Organização Mundial da Saúde, sempre associar-se a condutas, a métodos adjuvantes. O que são métodos adjuvantes? São medidas não farmacológicas para amenizar a dor do paciente. Eu vou mencionar lá na frente um pouquinho dessas medidas que são utilizadas também. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre a questão da dor leve, vou falar em cenário de Hospital das Clínicas, né, que é realizado no Hospital das Clínicas. Então, no HC, é muito utilizado a dipirona, né, tem uma apresentação aí em frasco ampol de 500 miligramas por ml, tem uma administração tanto intravenoso como intramuscular. Ela também tem a apresentação aí em comprimido, né, que faz a administração por via oral. Então, é frequente, né, a administração da dipirona, 500 miligramas, uma ampola, diluída em 10 ml de água destilada e a administração intravenosa. Então, a frequência vai depender do quadro clínico do paciente, pode ser de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas. Os mais frequentes são esses, de 6 em 6, de 8 em 8.
E também eu posso estar ali associando também a outra medicação que pode estar fazendo, não é o nosso caso, que não é muito utilizado, que é o paracetamol, ou outras medicações, com aspirina, cetoprofeno, ibuprofeno, diclofenac e o tecnoxicam. Então, sempre tomar cuidado na hora de administrar dipirona, é porque ela pode ocasionar ali uma queda da PA do paciente. Não de forma drástica, porém, ela pode ali dar uma diminuída. Então, sempre observar na hora que for fazer a aplicação ali da dipirona do paciente em relação à PA desse paciente. Na dor moderada. Na dor moderada, é frequentemente utilizado tramal, né, 50 mg por ml, compondo aí 2 ml no frasco ampola. A administração é intravenosa. Também tem a apresentação do tramal comprimido, né, que você faz a administração aí por via oral. A diluição do tramal é de uma ampola para 100 ml de soro fisiológico intravenoso. A frequência também vai depender de cada paciente, tá? De 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 4 em 4 horas. Só vai ser administrado o tramal em casos de dor refratária à dipirona. Então, eu fui lá, apliquei a dipirona, não resolveu o quadro clínico, não resolveu ali a dor desse paciente, eu faço, então, a utilização do tramal. Mas também tem outra medicação que pode estar utilizando, que é o paracetamol associado à codeína também. O tramal é sempre bom observar na hora da administração que ele causa algumas reações após a administração, ainda mais quando é uma administração muito rápida, né? Ele pode ocasionar ali náuseas, vômitos, é muito observado também nos pronto-socorro, né? Que os pacientes chegam ali e quer ir embora rápido, vai lá e abre todo o soro, e quando você vai observar, tá lá o paciente lá vomitando com náuseas. Então, sempre ter esse cuidado em relação ao tramal. Em relação à dor intensa, é utilizado em cenário HC, né, a morfina, de 1 mg por ml. Você faz a administração intravenosa e também tem a apresentação comprimido, fazendo a administração oral. Você faz a diluição de uma ampola para 10 ml de água destilada intravenoso. Então, você vai administrar ali 2 miligramas, 3 miligramas, 4 miligramas, vai depender da prescrição, né? Vai depender do paciente também, tá? E uma frequência de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 4 em 4 horas, se dor refratárias aos outros analgésicos. Então, a morfina aí já em última escolha, se caso não, a dor não for cessada com os outros analgésicos, tá? Então, geralmente, algumas medidas na hora que a gente vai fazer a morfina, eu nunca observei dentro do HC, tá? Mas nos outros hospitais, a gente faz a administração da morfina, né? Porque a gente só faz 2 miligramas, 3 miligramas, então é pouco. Então, tem ali, fica ali a seringa, a gente faz a identificação do paciente, qual é a medicação que está ali, porque se o paciente vir sentir dor novamente, a gente faz a administração novamente daquela morfina que já está diluída, né? Para não descartar aquela morfina ali daquele paciente que foi administrado. A morfina também, em alguns casos, que a dor ela não passa com a administração de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, uma das opções também é de fazer a morfina em bomba de infusão. Então, aí, já em alguns casos que os pacientes aí tá com uma dor realmente muito intensa, então a gente faz aí em bomba de infusão. E tem a medicação também, o fentanil. O fentanil é a última escolha. Eu, particularmente, nunca vi fazendo fentanil para questão de dor ali no ambiente hospitalar, nas clínicas, tá? Realmente só até a morfina. A questão do fentanil já é dor mesmo uma dor mais exacerbada. Por isso que é utilizado em fentanil, em intubação de paciente. E também em relação à dor intensa, a gente está utilizando aí também algumas outras medicações, como a lidocaína gel, para estar ali passando a sonda vesical de demora, uma sonda nasoentérica, a lidocaína endovenosa para realização de suturas, tá? De catéter central, são analgésicos.
E em procedimentos cirúrgicos são utilizados os anestésicos, né? Então, são utilizados ali para o bloqueio daquela dor, daquele procedimento cirúrgico. Então, aqui também apresentar só a questão de critério de informação, são os tratamentos não farmacológicos, a gente sabe que tem aí os PICs, né, que é as práticas integrativas complementares do SUS, né, que inclui aí a auriculoterapia, a aromaterapia, tem pilates, tem fisioterapia, então são medidas não farmacológicas para o alívio da dor. Então, além dos medicamentos que são disponíveis, que você pode estar administrando, você também pode estar ali fazendo juntamente com essas práticas ali para o alívio da dor. Então, aqui é só apresentando duas páginas que tem, né, da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor e a Associação Internacional para o Estudo da Dor. São duas instituições aí que abordam muito sobre dor, tá? Que publica aí muitos artigos científicos, muitas pesquisas em relação à dor, publica eventos também, tanto eventos como workshops, últimas notícias em relação à dor, e é sempre bom para estar atualizando, ainda mais a gente que é profissional da saúde, está dia a dia com o paciente frente, que é apresentando aí essa questão do quadro clínico muito grave e que precisa ter uma abordagem mais ampla do paciente. Essas são as referências utilizadas e muito obrigada.